Bem, meus irmãos, nós vamos dar início ao culto desta noite, diante do nosso Deus. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, pedimos a tua bênção por esse momento de culto, na tua presença, clamando a ti, ó Deus, que tu esteja conosco, nos orientando, nos fortalecendo, nos trazendo o entendimento da tua palavra, para que possamos, ó Deus, ser influenciados por ela. Perdoa, Deus, o nosso pecado e as nossas falhas diante de ti. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome glorioso e nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém, Pai. O texto que nós vamos ler hoje, como base para nosso sermão, está registrado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 1 ao 10. 2 Coríntios 12, de 1 ao 10. Que nos diz assim a palavra do Senhor: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que tal homem, se por corpo ou se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais nem é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, na fraqueza, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está dirigindo essas palavras à igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto, alguns membros lá daquela igreja, que era uma igreja problemática, ela começou a questionar o apostolado de Paulo. E quando ela começa a questionar o apostolado de Paulo, Paulo então faz questão de fazer as revelações que ele teve junto a Cristo. E ele começa a falar das visões e revelações do Senhor Jesus. E ele então vai relatar que há 14 anos atrás ele foi arrebatado. Ele vai falar na segunda pessoa, mas é interessante ele falar isso para já evitar a soberba, para evitar que pensem que ele está querendo se mostrar. Mas logo em seguida, então, os irmãos vão ver na narrativa do texto que ele assimila que é ele mesmo e deixa bem claro isso, né? Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, de tal coisa me gloriarei. Gloriar-se do quê? Das visões que ele teve. O resultado, quando ele esteve lá, e em espírito, evidentemente, ele chega a dizer se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, porque realmente em espírito, com certeza, o Paulo não consegue identificar se estava no corpo, ele se locomovia, ele ouvia, né? A gente não sabe se ele falou alguma coisa, mas que ele foi para ouvir e ouviu. Então os sentidos ele tinha, por isso ele tem essa dúvida no coração, se no corpo ou fora do corpo. Mas nós sabemos que foi em espírito, porque o corpo não pode adentrar no reino, aos céus, que só tem uma pessoa que tem um corpo lá hoje, que é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ressuscitou. Mas também não precisava disso, lógico. E nós, para irmos esse corpo que nós temos aqui até o céu, nós teríamos que morrer e ressuscitar, ou ser transformado
como é o caso lá de Enoque, que foi para a presença de Deus, e quando Calvino vai tratar desse assunto, ele vai deixar claro uma coisa. Foi a forma como Deus transforma ele naquele redemoinho, e ele então chega à presença de Deus. Ele foi transformado, porque com o corpo ele não pode adentrar à presença do eterno Deus, no céu. Outra dimensão, outra área que não dá para o corpo humano, e por si só, se não for ressuscitado ou for transformado, não pode chegar até lá, né? Como da mesma forma Elias. Então, nós temos que admitir aqui que o apóstolo Paulo esteve em espírito diante de Deus, né? E na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus Cristo, ele teve revelações gloriosas, né? Ao ponto de ouviu palavras lá que não podiam ser repetidas aqui por causa da grandiosidade da sua santidade. Eram tão santas as palavras que não podiam ser pronunciadas nesse ambiente que aqui estamos. E assim Paulo, então, para dizer àqueles seus opositores que ele era apóstolo, porque havia uma exigência do apostolado, né, que era ter acompanhado o ministério de Cristo, ter visto Jesus Cristo, e enfim, Paulo então vai dizer para eles que teve com Cristo, certo? E teve com Cristo lá no caminho de Damasco, e depois então vai ter com Cristo de novo. Então ele realmente tem um apostolado que foi dado por Deus, como nós vimos hoje pela parte da manhã, no capítulo 1, lá no versículo 1, quando ele vai fazer a exposição, se apresentar, né? Paulo, apóstolo, né, pela graça e misericórdia do Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo, que Paulo então vai se agradecer a Deus por isso, por ter sido escolhido para apóstolo. E nesse texto aqui de agora, o apóstolo Paulo vai revelar a nós que aquilo que ele ouviu e aquilo que ele aprendeu no céu, eu já li uma vez que a carta aos Romanos, Paulo aprendeu com o Senhor lá no céu. De tão profunda, de tão bela que é essa carta de Paulo aos Romanos. E então alguns estudiosos, alguém já teve essa ideia. Isso é hipotético, tá? Isso não pode ser confirmado na Sagrada Escritura. E então, ele diz que ele esteve no terceiro céu, e para a crítica que era muito intensa, então Paulo vai e revela esse episódio da vida. Já tinha 14 anos que tinha acontecido. E ao escrever aos Coríntios, que não o qualificavam como apóstolo, ele então deixa muito claro que lá esteve. Mas nós temos uma lição preciosa aqui, tá? Muito, muito grande, muito importante para a vida do crente, para a nossa vida pessoal diante do nosso Deus. Instrumentos preparados por Deus. Como os irmãos sabem, o apóstolo Paulo foi um instrumento escolhido por Deus para pregar o Evangelho, para testemunhar o poder de Deus, para ter contatos, né, com o Senhor e assim lidar com esse poder. O trabalho de Deus, meus irmãos, exige qualificações que um ser humano não tem. Tá? Por isso que, às vezes, nós olhamos assim e achamos que as pessoas são... Não, Deus vocaciona, Deus chama e Deus qualifica. Porque isso é uma outra matéria, é outra coisa. Não faz parte das ciências humanas, não faz parte da psicologia humana, não faz parte de nada disso, são questões espirituais. E por isso o apóstolo Paulo mesmo escrevendo, ele vai dizer, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Né? Por isso que o homem natural não tem acesso, nem crê nisso. E nós sabemos que essas qualificações nós não temos. Né? É um trabalho que vai mexer com o poder de Deus. Como usar um instrumento que tem dificuldades para lidar com o poder. Os irmãos sabem muito bem que nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande em lidar com o poder. Se quer acabar com uma pessoa, você dá poder a ela. Não precisa nem dar poder de fazer algo extraordinário, não. Basta colocar numa posição privilegiada e ele já muda a maneira de falar, muda a postura, não é verdade? Eu tive um colega meu no Rio de Janeiro que vivemos com ele muitos anos, aí um dia eu estava numa fila lá, tinha uma blitz de carro, e de repente chegou diante de mim, ele fardado,
Aí ele olhou para mim, já cheio de pose, pedindo documento, eu olhei para ele. Depois eu saí dali convicto de que a farda mudou aquele rapaz. E de fato mudou mesmo. Meus irmãos, existem muitas formas de nós mudarmos a nossa maneira de lidar, que tem coisas que mexem com a nossa presunção, com a nossa, né, com as nossas vaidades. E por que isso acontece? É o que eu sempre estou repetindo aqui, porque o coração do homem é corrupto. Tá? Ele se corrompe com a vaidade, ele se corrompe com as posições, ele se corrompe com o dinheiro, o que traz aquela posição de poder, né? Se corrompe com o poder de decisão, né? Com o poder de decidir coisas, né? Isso numa empresa, isso no Estado, como político. Tá? Por isso, às vezes, nós ouvimos dizer que certas pessoas evangélicas foram para o Congresso e lá se corromperam. Né? Se corrompe, porque o poder, se Deus não estiver preparando os seus instrumentos para usá-los com poder, né? Eu fico imaginando, vou fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. Imagine você entrando no hospital para fazer uma oração e ora para uma pessoa ser curada. E essa pessoa é curada imediatamente e se levanta dali e senta na cama. O irmão já pensou bem como é que fica o seu íntimo? Já pensou bem como é que vai lidar com aquela situação? Às vezes nós achamos que estamos preparados para lidar com isso. Não estamos, não. Tá? Para ser preparado, nós temos que ter uma convicção muito profunda. Quando Pedro e João estão entrando no templo e ele faz o milagre lá naquele coxo, lembra? No templo, na porta chamada Formosa, que aquele rapaz se levanta e anda. Né? Depois o povo rodeia ele, querendo honrá-los acima do devido. O Pedro diz a eles: vocês pensam que foi pelo nosso amor a ele, ou por nossos sentimentos por ele, ou que foi pelo nosso poder que ele se levantou? Então nós vamos observar ali, Pedro tem realmente as qualificações. Mas por que tinha? Tinha porque Jesus Cristo trabalhou isso no coração dele. Agora você e eu, que temos também a responsabilidade de pregar, de ensinar, de falar, de testemunhar, de nessas crises todinhas ser um diferencial, não é? Nessas questões de pandemia, de crise, de sofrimento e tudo mais, a igreja está inserida nisso, porque a igreja ela é um diferencial. E a pergunta que é, será que Deus pode nos usar como instrumento nas mãos dele para que realmente ele use o seu poder? Porque existe um equívoco muito grande, meus irmãos, das pessoas acharem que Deus dá poder ao homem. Deus não dá poder, Deus usa com poder. Imagine se Jesus Cristo tivesse dado poder, né, para Tiago e João, lá na passagem para Samaria. O que teria acontecido? Eles teriam destruído Samaria e a si mesmo. E Jesus Cristo deixou isso muito claro. Por isso eles tiveram que procurar Jesus Cristo, dizendo, perguntando se quiserem que fosse o fogo descer fogo do céu. Porque eles estavam convencidos, eram presunçosos. Olha que só a ideia que eles tinham de que tinham esse poder de fazer fogo do céu trouxe a mente deles. Ah, se tu quiseres, nós podemos. Mas eles estavam achando que aquele poder vem da onde? Vinha de Cristo. Por isso Cristo já corrigiu logo eles. Meus irmãos, o ser humano, nós, seres humanos, nós temos dificuldades profundas para lidar com o poder, para lidar com algo extraordinário, para lidar com posições sociais, com destaque, com alguma coisa. Isso é tão sério, meus irmãos, isso é tão profundo que o oposto disso é difícil para nós, que é a humilhação. É quando Deus nos humilha. Mas aqui nesse texto nós vamos descobrir que Deus vai usar um processo, tá? Com Paulo, que é muito importante. Por quê? Porque Paulo, como os irmãos sabem, ele foi chamado para ser um embaixador de Cristo, pregador do Evangelho. E para que ele fosse pregador do Evangelho eficiente, ele tinha que ter determinadas qualificações. E só Jesus Cristo podia dar isso a ele. E o que acontece? Então Jesus Cristo o arrebata ao céu, em espírito, como eu disse, e chega diante da presença de Deus, ali na presença de Cristo, e recebe instruções que são necessárias para a igreja, necessárias para o campo missionário, e necessárias para ser registrada. Porque a educação da igreja, os ensinos da igreja,
procede daquilo que ele resiste aqui. Então Paulo, como eu disse para os irmãos, teve uma experiência extraordinária com Deus. Agora, como lidar com isso? Como lidar com alguém que pode abraçar o outro e ressuscitar? Como lidar com alguém que quando prega as pessoas se convertem? Meus irmãos, eu tenho visto até pastores entrando por caminhos errados, porque foram ovacionados ou foram colocados em posições de proeminência, e aí o resultado é que atinge o coração, e o coração o desvia, porque ele é corrupto. Paulo vai falar a respeito do instrumento que Deus faz questão que ele visite o céu. Aí você vai observar aqui que ele vai falar, que revelar essa situação era necessária naquele momento. Ele não quer, tá? Mas é necessário ele fazer isso, porque Corinto tinha que aprender que ele era apóstolo. E o resultado disso, ele diz assim: conheço um homem que esteve no terceiro céu. Bom, terceiro céu, por que terceiro céu? Nós não estamos familiarizados com este linguajar de terceiro céu. É que para os judeus e para a teologia e os estudos de Israel, naquela região do Oriente Médio, o que era o primeiro céu? O primeiro céu é onde nós podemos ver as nuvens. Quando você olha para cima, isso aqui é o primeiro céu. Na concepção deles, isso aqui é o primeiro céu. Quando você olha além das nuvens, você vai ver as estrelas. Esse é o segundo céu, que é o universo. Eles chamam de segundo céu. E aí Paulo diz que esteve no terceiro céu. O terceiro céu, para a compreensão deles, é o paraíso, é onde está Jesus Cristo. Aí Paulo diz: estive no terceiro céu, quer dizer, eu estive no paraíso. Ele vai dizer isso no texto, que ele esteve no paraíso. Ele deixa isso muito claro, tá bom? E aí quando Paulo diz isso, deixou claro que ele foi aprender. Um aprendizado que até as palavras eram proibidas de ser faladas aqui, não eram dignas de ser faladas aqui por causa do nível de santidade. Não é mesmo? Paulo foi arrebatado de espírito para ouvir palavras que não se pode expressar por causa da santidade. Imagina agora esse instrumento. Um ser humano, falho, pecador, e que tem que lidar com o poder, e que Jesus Cristo tem que fazer umas revelações mais profundas para ele. Da mesma forma como nós, às vezes nós ficamos orgulhosos até pelo próprio conhecimento, porque o conhecimento também traz vaidade. Na verdade, uma pessoa fala: hoje nós vamos ouvir o doutor fulano de tal, o PhD, não sei o quê. Por quê? Porque isso vem carregado de uma vaidade íntima. De repente você vai conhecer a pessoa, é uma pessoa humilde, simples, e que não tem nada a ver daquilo que as pessoas falam ao redor dele. Essa pessoa está preparada para lidar com o poder. Viu? Assim como o rei Davi estava preparado por Deus para poder realmente ser usado como instrumento de Deus. Assim o apóstolo Paulo foi preparado para ser usado como instrumento de Deus. Nosso primeiro ponto, Paulo vai falar sobre essa visita no céu. Ele está na presença de Deus. Agora eu pergunto para você, meu irmão, desde o dia da sua conversão, quando Jesus Cristo entrou no seu coração, surge uma pergunta muito profunda para você. Você tem recebido de Deus o poder para testemunhar, para falar de Jesus, para pregar a palavra de Deus, para ser a evidência do Evangelho? Porque a autoridade do pregador, da testemunha, daqueles que pregam, numa situação como nós estamos vivendo aqui, elas são extremamente necessárias. Por quê? Porque é necessário que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos escolheu do mundo, nos prepara para isso. Mas nos prepara de tal forma que aquilo não venha atingir as nossas vaidades, nosso orgulho, presunção, arrogância. Por isso, meus irmãos, que o caminho que Deus vai nos levar é um caminho de humilhação. É um caminho que nós vamos ter que aprender a duras custas sobre a humildade. Porque nós vamos descobrir nesse texto, como nós estamos falando, que depois que ele volta à consciência natural dele aqui, ele começa a dizer então que Deus tem um propósito. O primeiro deles é combater a vaidade dele. Isso, meus irmãos, Deus combate a vaidade do homem. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, aprenda uma coisa. Tem muitas coisas acontecendo conosco, tá?
que às vezes nós não ficamos muito satisfeitos, não ficamos alegres, né? Porque Deus está nos podando, Deus está nos, né? Colocando, está nos treinando, está nos preparando, tirando do nosso coração a vaidade, tirando aquelas coisas do nosso coração que podem servir de problemas muito sérios para a propagação do Evangelho, principalmente nesse período, meus irmãos, aonde a igreja tem que estar. A igreja tem que estar inserida, porque se a igreja não estiver inserida, Deus vai inserir a igreja. Às vezes nós não entendemos por que Deus tem permitido crentes aí com Covid, crentes aí morrendo de Covid. Por quê? Porque Deus inseriu a igreja no problema que está aí, para que a igreja seja esse diferencial, para que a igreja mostre ao mundo como de fato se comporta, como de fato é o nosso Deus, quem é o nosso Deus. A igreja é responsável para revelar ao mundo a soberania divina, através do seu comportamento, através da sua submissão, através da humildade, através do seu coração quebrantado diante de Deus, em aceitar o que o Senhor Deus tem para nós. Isso é fácil? Não é. É difícil para nós. Agora, como que Deus vai, por exemplo, permitir, e Deus quer curar pessoas, aí o que ele faz? Ele tem que usar pessoas. Deus quer pregar o Evangelho, ele tem que usar, ele quer usar pessoas, não que ele tem não, tá? Ele tem poder para fazer isso tudo sozinho, mas existe algo no Senhor Deus que ele delega poderes, ele delega pessoas para fazer o trabalho, e vai usá-las como instrumento da sua soberana vontade para realmente atingir as pessoas, para realmente a igreja ser bênção no local em que está, para que a igreja realmente consiga influenciar o ambiente em que está. E hoje o ambiente ele é muito propício à igreja estar firme, forte, unida, pregando, falando, mostrando, e às vezes mostrando com lágrimas, resignado, resignada realmente diante de um Deus Todo-Poderoso, que nós sabemos que nos ama, está presente, nos acompanha, está constantemente nos orientando e ensinando para enfrentar situações como essa. É Ele que mantém o equilíbrio no nosso coração. Meus irmãos, combater a vaidade é não assumir a glória para si mesmo. Como é difícil não assumir a glória para si mesmo. Às vezes as pessoas acham que conquistaram grandes coisas baseadas na sua sabedoria, no seu conhecimento, no seu... Quando Deus bota o povo de Israel no Egito, ele deixa muito claro: quando fores abençoado nessa terra, nunca diga ao teu coração que eu conquistei isso com os meus braços. Por que que não pode? Por quê? Será que nós paramos para meditar? Por que que Deus proíbe isso? Deus proíbe isso, meus irmãos, porque vai alimentar a vaidade, a presunção, e nós vamos nos afastar de Deus, e vamos arrumar ídolos, e os ídolos podem ser até o próprio sucesso. Olha como Deus nos ama, você consegue ver graça nisso? Pois é, a graça de Deus não permite o nosso envolvimento de tal forma profunda que venha servir de obstáculo. Aonde a bênção pode se tornar um obstáculo, a bênção se torna um obstáculo a partir do momento que eu não sei lidar com ela. E é por isso que o próprio Deus está nos preparando para abençoar. Muitas pessoas não podem receber certas coisas porque realmente são vaidosas demais. Se vai numa igreja para cantar um hino lá, capaz de sair de lá querendo bater palma, que todos os mundos elogiam, que se não elogiar vai embora triste. Depois não quer cantar mais. Não é por aí. Não é verdade? Combater a vaidade, meus irmãos, com relação à revelação de Deus, porque ele aprende que a revelação é de Deus. Existem hoje em dia muitas pessoas, muitas coisas estranhas, a palavra de Deus, de pessoas que vivem dizendo por assim: assim diz o Senhor. Uma vez chegou um rapaz para mim e falou isso. Assim, Durval, assim diz o Senhor. Eu falei: qual foi o capítulo e o versículo que você leu? Porque isso aí é vaidade. Você quer ouvir Deus? Cuidado. O povo de Israel não aguentou não, correu lá do Sinai. Viu? Até Moisés escreve lá que tremeu, sentiu moleza nas pernas. Agora fica nós aí, miseráveis pecadores, presunçosos, achando que o Senhor Deus vai falar conosco. Ele já falou, registrou, está aqui, não pode acrescentar e nem tirar nada. Se não pode acrescentar, então esquece esse negócio dele estar falando alguma coisa para ti. Está na Bíblia, é só estudar que você vai ter a resposta. Essa é a verdade. Não, mas não tem mais nem menos. É a palavra de Deus, um ponto final da história do homem.
tudo que nós quisermos. Quer aprender sobre casamento? Está aqui. Quer aprender até mesmo, se Deus quer que você arrume um trabalho? Está aqui também. É só estudar que você vai descobrir. A revelação vem de Deus e nunca de nós. Pedro deixa isso muito claro. Essas caras de escritura foram inspiradas por Deus usando o homem santo. Ela vem de Deus. E outra coisa, as revelações que você tem no seu coração, elas têm como a palavra de Deus como base. Nunca pense que você é capaz, ou tem inteligência, tem conhecimento, que é um estudioso, que é um grande teólogo e que vai poder de si mesmo revelar algo para alguém. Não podemos nem sequer aconselhar alguém com as nossas próprias palavras. Elas têm que ter aqui uma fonte correta, é a Bíblia, a palavra de Deus. Se o aconselhamento não procede da palavra de Deus, infelizmente, não vai dar certo. Porque seres humanos não têm muito o que acrescentar a outros seres humanos. Mas Jesus Cristo tem. A palavra de Deus sim, tem. Ah? Combater a vaidade, meus irmãos, é revelando a nossa fraqueza. Isso, nós temos que ter consciência disso. Nós somos fracos. Fraco mesmo. Ah, não podemos ficar expostos ao pecado. Não bote no seu coração de querer enfrentar pecado de igual para igual. Vai perder. Não vai conseguir. Não é o que a Bíblia ensina. Pecado a gente foge dele. A gente evita ele. Não vai para lá querer lutar com o pecado não, que vai perder. Porque além de ele vir de dentro para fora, nós temos um problema interno grave, né? E as tentações de fora para dentro não tem resistência para isso. Por isso o Senhor deixa muito claro, tá? Que nós temos sim que ter consciência, viver consciente de nossas fraquezas. Porque é baseado nas nossas fraquezas que nós vamos descobrir algo grandioso em Deus. Profundamente em Deus. Combater a vaidade, meus irmãos, para não enganar ninguém. Nós podemos enganar pessoas mostrando-nos que somos além daquilo que somos. Por isso Paulo vai dizer aqui que eu estou preocupado, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo está preocupado que ele pudesse fazer alguma coisa, que as pessoas pudessem achar coisas que não está nele. E que não é dele. E nós, ao olharmos para esse texto e olharmos para nossas vidas, nós temos que ter um cuidado muito grande, tá? Para não enganar ninguém, demonstrando aquilo que nós não somos. Ou revelando aquilo que nós realmente não temos. Às vezes nós queremos ser heróis, super crentes. Né? Queremos fazer as nossas grandes e longas orações achando que vamos nos destacar no meio dos cristãos, no meio da igreja, no meio do povo. Esquece isso, meu irmão. O primeiro caminho é o caminho da humildade, chegar de cabeça baixa, muito baixa, se pudesse mesmo enfiar a cara no chão mesmo, na areia, para aprender que nós estamos dentro do soberano Deus Todo-Poderoso. E jamais tenha no coração a vaidade, porque a vaidade vai nos levar a enganar o outro. Porque a nossa vaidade e a nossa presunção vão acabar revelando aquilo que não somos. E se nós revelarmos aquilo que não somos, nós somos classificados como hipócritas. É o que Jesus nos chamaria se assim vivemos diante da sua soberana vontade. E não é por aí que isso vai acontecer. Mas aí Paulo é levado diante de quê? Diante da presença de Cristo para receber uma revelação extremamente importante. Não é verdade? Jesus Cristo tem que fazer revelações especiais ao apóstolo Paulo. Ah? E é nesse texto que nós vamos aprender, que nós vamos ser lembrados de que somos feitos. Meus irmãos, nós temos que ser lembrados constantemente do que nós somos feitos. Além da vaidade, além desses sentimentos todos, nós somos feitos de barro. Irmão, já notou que Deus não pegou a pedra para fazer o homem? Porque a pedra não é maleável. Sabe por que Deus não usou areia? Porque a areia não é consistente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele não fez isso? Não pegou coisa simples? Porque se desmancharia na mão dele? Não. Ele pegou o material certo, ele pegou o barro e fez de nós a criação que ele quer. E a pergunta é, eu sei que sou de barro? Sou consciente disso? Porque agora nós vamos descobrir que quando Deus faz a revelação para o Paulo, e o Paulo começa a explicar 14 anos depois para os coríntios,
Paulo vai deixar algumas coisas claras para eles. E vai dizer coisas que Deus teve que fazer na vida dele. Eu fico imaginando se nós tivéssemos ido até o céu. Hein? Imaginou? Você entrando, se Deus abrisse uma porta lá e falar, entra aqui um instantinho e depois sai. Né? Paulo foi o Espírito, também foi o João na ilha de Patmos, viu? Quando recebe a revelação do Apocalipse. Também teve lá, viu uma porta aberta e o anjo disse, vem e entra. E ele viu um trono, lembra lá? Pois ele estava lá, espiritualmente. Agora Paulo está aqui dizendo para nós que foi lá e voltou. Quando ele volta, ele vai descobrir uma coisa. Que o coração dele saiu de lá tão extasiado, tão assim elevado, que ele corria um risco sério. Ele podia até mesmo começar a achar que era um crente melhor que os outros. Podia achar que era um crente melhor que os outros. Meus irmãos, essas coisas não coincidem com a vontade soberana de Deus, nem pelos princípios estabelecidos na Sagrada Escritura. Não somos melhor do que ninguém. Não é porque Paulo foi lá, que Paulo era melhor, porque se não fosse o Paulo não ia ninguém. Não, não, não. Foi da vontade soberana de Deus que ele foi lá. A primeira coisa que ele vai aprender, meus irmãos, é que está sendo lembrado para ele do que ele é feito. Ele foi lembrado que nós somos feitos de soberba, de exaltação pessoal. Isso é a nossa estrutura emocional, hein? Nossa estrutura psicológica é essa. Nós somos feitos de soberba. Viu? Nossa estrutura, depois que caímos em pecado lá no Éden, foi colocado no nosso coração a soberba. Tá? Foi colocado a exaltação pessoal. Isso, agora Deus tem que dar algo ao homem, tem que dar algo a Paulo, tem que dar algo para você que está me ouvindo. Só que sabe que nós somos desse jeito, né? Porque tudo que procede de Deus é grandioso demais. Como que Deus vai pegar coisas grandiosas e colocar num coração como o nosso? Então Deus vai ter que nos preparar para isso. Deus vai ter que trazer à nossa lembrança algumas coisas importantes, não é verdade? Aí Paulo vai dizer aqui no texto assim, e para que não me ensoberbecesse, para que não ficasse soberbo, pensando que era melhor do que os outros, ou pensando em dizer para os outros que sabia mais do que os outros, que ele aprendeu diretamente com Cristo, por isso ele é o sabichão. Aí ele disse assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, a grandeza das revelações leva o coração de Paulo a correr o risco de se corromper. O coração se corrompe com grandezas de Deus, achando que pode achar lá no seu íntimo que realmente é merecedor dessas revelações. E que ele realmente era o homem certo para ser revelado isso. Só que aí nós vamos aprender algo terrível, que Paulo vai continuar dizendo assim, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Mensageiro do inimigo, para lembrar que Paulo, para lembrar a Paulo, tá? Quem ele foi, para sentir vergonha e mostrar a sua insignificância. Quando nós vemos aqui, muitos estudiosos vão levar esse assunto do mensageiro do diabo para vários lugares. Alguns vão falar de demônios, outros vão falar de... enfim. Mas que na realidade, na minha concepção do texto, e Paulo vai deixar isso bem claro aqui no restante do texto, ele vai deixar uma coisa muito clara, que o diabo, Deus permitiu para que desenvolvesse melhor essa tarefa do aprendizado, que Paulo tinha que aprender uma lição boa. Era recebesse do diabo algumas questões sérias, lembrando a ele. Lembra ele, vai lá, lembra ele quem ele foi, quem ele era. Eu sou, não, tu não é nada não, tu perseguia a igreja, tu era bandido, ouviu? Tu era assassino, tu foi assassino, tu mataste as pessoas. Isso que tu é, esbofetear a cara é isso. Viu? Jogar na cara dele. Olha, tá vendo, Paulo? Você era isso aqui, ó. É isso que você era. Não vem pra cá com espírito de grandeza não, porque você não é grande assim não. Tá? Lembra bem disso, hein? Que Deus está colocando um tesouro dentro de um vaso de barro. Frágil, frágil. Tá? Muito frágil. Não venha ficar soberbo, não. Lembra-se disso. Pedro vai nos fazer lembrar disso lá na sua carta lá. Lembra do nosso passado. Lembra do passado para poder glorificar a Deus no presente. Lembra do passado para saber quem nós somos de fato.
quem nós éramos e o que Deus fez conosco. O que Deus Cristo fez por nós. Por isso Paulo começa o texto dizendo que para que não me ensoberbecesse com a grandeza da revelação. Deus revela algo a ele. Algo que foi colocado num recipiente que era poluído, que o próprio Deus é que purificou a vida dele. Que o próprio Deus construiu um novo Paulo. E que Jesus Cristo naquela cruz realmente regenerou esse Paulo. Colocou ele diante de si, remiu os seus pecados. Ele tinha que ter consciência disso. Muitas das vezes, meus irmãos, quando nós caímos na armadilha da vaidade, da soberba, do orgulho, da presunção, é que nós esquecemos quem nós éramos. Quer saber as consequências daquilo que nós éramos? Olha para a cruz de Cristo. Aí sim, lá você vai ver quem nós éramos e as consequências caiu aonde? Caiu em Cristo, morrendo naquela cruz em nosso lugar. Morte vergonhosa que era para nós. Sim, meus irmãos, para sentir vergonha e mostrar a sua insignificância. Quantas vezes nós podemos cair numa armadilha de achar, meus irmãos, quando Deus quer nos usar, quando Deus quer... Quantas vezes o Senhor Deus quer usar um membro da igreja, um diácono, um presbítero, alguém para pregar o evangelho, para falar alguma coisa, coloca no coração dele uma mensagem boa, bonita, ele vai para tudo, prega, sai dali cheio de orgulho. Sai cheio de orgulho. Não fica orgulhoso não, hein? Não fica que aqui não pertence ao homem, que pertence a Cristo. Sabe por que o Senhor Deus te deu uma mensagem? Sabe por que o Senhor Deus está te dando essa vida de crente vitoriosa? Para que o mundo veja Jesus Cristo. Isso mesmo, Deus nos abençoa para que o mundo veja Jesus Cristo, não nós. Porque esse é o objetivo da propagação do Evangelho. O Evangelho vai pregar que o Salvador é Cristo. Foi Ele que morreu na cruz e ressuscitou. Isso mesmo, essa é a mensagem. O que nós podemos fazer é atrapalhar isso aí, de tornar um obstáculo no meio disso. Basta a graça de Deus para purificar. Deus fala para Paulo, Paulo, ele pediu 3 vezes. Senhor, tira isso de mim, tira esse espinho de mim, isso me incomodava, aquilo prejudicou a carne dele. Quando o psicológico atinge a nossa alma e a alma por si só vem trazer sentimentos para nós que dá até dor no corpo, né? A dor da saudade, a dor dos nossos pecados anteriores, viu? Coisas que nós fizemos que nos envergonham profundamente, acaba criando realmente sintomas no corpo todo, viu? E era o que Paulo estava sentindo. Ele pede a Deus para Deus tirar isso dele, mas o Senhor Deus falou assim, Paulo, a minha graça te basta. Ô Paulo, a minha graça te basta. Por aquilo que tu foi, eu usei de graça. Por aquilo que tu é, eu usei a minha graça. Então basta a minha graça para você, Paulo. É exatamente isso. Basta a minha graça para você. A minha graça que te purificou, que te purifica. É a minha graça que te disciplina, que te coloca dentro dos parâmetros para eu poder te usar como instrumentos nas minhas mãos. Meus irmãos, Paulo evangelizou toda a Ásia. Paulo evangelizou, meus irmãos, o mundo antigo. Paulo foi um instrumento extremamente eficaz na mão de Deus, que Deus o tornou eficaz. O que Paulo fez foi não oferecer resistência. Se nós aprendermos a não oferecer resistência, Deus fará grandes coisas por nós. E grandes coisas por meio de nós. Lembre disso. Deus pode te usar, meu irmão, minha irmã, e Deus vai fazer grandes coisas por nós, por intermédio de nós. Deus quer agir, quer mostrar o seu poder, a sua graça, o seu amor, com a pessoa certa, com o instrumento certo, que reconheça, que se esvazie, que renuncie em todo o seu ego, todo aquilo que vem atrapalhar. Quando somos convencidos por Deus, é que descobrimos que somos fracos. Isso, meus irmãos. Quando Paulo teve uma decepção que voltou de lá, que teve aquelas visões, e o Senhor Deus manda o diabo mostrar para ele, ele virou e falou assim, aí que eu descobri que eu era fraco. Fraco por quê? Porque eu não tinha força para sustentar isso que ganhei de Deus. Nós, como crentes, não temos força para poder lidar com esse poder grandioso. É necessário que nós venhamos a nos esvaziar. E aí ele fala assim, aí eu descobri como que eu sou fraco realmente, quando eu fui confrontado com a grandiosidade, é que eu descobri a minha pequenez. É que eu vim diminuindo, fiquei pequeno diante de Deus. Pequeno diante da tarefa. Pequeno diante de tal missão. Assim como Moisés chega diante de Deus e fala assim, quem sou eu para ir lá tirar o povo do Egito? Ele diminui, é uma obra grandiosa, é uma tarefa grandiosa. E ele se diminui, mas é esse o caminho.
Nós temos que nos diminuir de tamanho, porque a força está em Deus, que traz prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Sabe o que acontece? Quando o Senhor Deus faz o seguinte, Ele vai nos desmontando, e nós vamos caindo, vendo que não há resistência, por exemplo, nas nossas fraquezas, quando nós somos injuriados, necessidades, passamos perseguições, angústia, aí que nós vimos que não temos força para lutar com isso, porque Deus está tirando nossas forças. Deus está colocando problemas intransponíveis, Deus está colocando coisas que vai além das nossas forças, tempestades que estão além das nossas forças. A Covid está aí além das nossas forças, aí nós vamos descobrindo que somos fracos, somos pequenos. E aí quando nós chegamos a essa conclusão e refletimos que somos realmente fracos, e aí nós vamos descobrir que encontramos o poder de Deus. É isso que Deus faz. Ele vai nos trazendo, tira lá do nosso pedestal, traz. E agora você chegou no ponto de encontrar o poder de Deus. Aí Paulo falou assim, quando que eu sou fraco, aí ele descobre o quanto que ele é forte. É que sou forte. Sou forte no poder de Deus. Como é forte o poder de Deus. Como é grande o poder de Deus. Ah, se nós todos aprendêssemos essa lição de diminuir, de nos render, de nos curvar diante de tamanho poder, a ponto de esvaziarmos de nós mesmos, de tudo aquilo que possa ser presunção nossa, renunciar a tudo aquilo que nós temos, para que Deus possa realmente revelar ao mundo o poder de Cristo em nossas vidas. Meu irmão, o poder de Cristo na vida do crente é que vai influenciar esse mundo que nós estamos passando, tão necessitado que está da presença de Jesus. Falta Jesus, meus irmãos. Falta Jesus na política, falta Jesus em casa, falta Jesus na família, no namoro, falta Jesus em todo quanto é setor. Sim, meu irmão, é necessário que nós venhamos a nos esvaziar para sermos usados com o poder de Jesus, para ter poder de influência, para poder influenciar os ambientes que estamos, para o mundo olhar como Jesus é poderoso. E não como nós, mas como Jesus. Aí eu descubro que sou forte. Forte, força que vem de Jesus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha lá. O versículo 10. Pelo que eu sinto poder, no 9 ele chega a dizer de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. Aí Paulo descobriu assim, eu vou me gloriar nas fraquezas porque eu descobri que através das minhas fraquezas é que eu consigo realmente atingir o mundo com o poder de Jesus. Oh, glória, ele fala, vou me gloriar nisso, vou me gloriar na minha fraqueza. É quando Deus diz, é fraco, miserável. Ele aceitou isso e falou assim, e quando eu sou fraco, é uma inversão, ele volta assim para dentro, e o que ele encontra lá? Já não sou eu mais quem vive, é Jesus que vive em mim. É o que ele vai concluir, é o que ele vai dizer para sempre na vida dele. Pelo que me sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, ele vai falar, porque quando sou fraco, aí eu descobri que sou forte. É quando Jesus Cristo, meus irmãos, é quando Deus levanta ele de novo e mantém ele no caminho. Quer ter o poder de Deus? Quer? Quer ser poderoso na mão de Deus? Deus pode usar você como instrumento desse poder? Então vamos aprender uma lição simples. Vamos ser fracos. Bastante fraco. Se esvazie de tudo. E deixe o poder do Evangelho, o poder da palavra, o poder que está em Cristo, realmente fazer as coisas acontecerem. Aí sim, você vai se gloriar. Aí você vai poder dizer, realmente sou salvo, realmente sou uma pessoa de Deus, e Deus está me usando. Glória a Deus por isso. Agora nós vamos concluir, meus irmãos, quando o apóstolo Pedro vai escrever lá no 1 Pedro, no capítulo 1, nos 2 versículos 6 e 7, ele diz assim, nisso exultais, embora no presente, por breve momento, se necessário, seja contestado por várias provações. Exultar porque é necessário várias provações. Por quê?
para nos diminuir de tamanho. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redute em quê? Louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo é através da nossa vida. Por isso Deus tem que lapidar. Por isso que Deus tem que nos moldar. Por isso que Deus, meus irmãos, nos prepara como instrumento nas suas mãos. Leva Paulo para fazer uma visita no céu, sabendo que era difícil para Paulo lidar com isso. Mas logo em seguida ele vai ensinar Paulo a combater a vaidade. E aí depois então ele vai lembrar Paulo de que Paulo é feito para que Paulo aprenda uma lição. Eu vou esvaziar. Eu vou esvaziar o Paulo. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Pela graça e misericórdia de Deus, vamos aprender a lição grandiosa que Deus está preparando os seus instrumentos, tirando de nós vaidade, orgulho, presunção. Isso às vezes dói, mas é necessário. Amém. Continua orando pela Persida, pela Priscila. Continua internada. Continua orando pela Persida e pela Priscila, cunhada e sobrinha do presbítero Paulo. Pela Persida e Priscila. pela Priscila. É mãe e filha, né? Isso. E o Paulo também pediu oração pelo sogro dele, o pai da Tati, Oração. o Carlos. Orar pelo senhor Carlos. Isso, sentiu mal. Está em tratamento também, mas está no hospital. Ok, então. Meus irmãos, você que está em casa agora, anota lá o nome lá da Persida e da Priscila, tá? E do seu Carlos. São parentes de membros da nossa igreja. E eu gostaria que os irmãos orassem a respeito deles, para que Deus fortalecesse e os protegesse. Então vamos orar como nesse instante. Oremos, irmãos. Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esse momento de estudo da Tua Palavra, quando aprendemos, ó Deus, que para sermos usados como instrumento nas Tuas mãos, há uma grande necessidade, ó Deus, de nós aprendermos a renunciar, nos esvaziar de nós mesmos, do nosso ego, e assim, ó Deus, podemos ser realmente usados por Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a diminuir, a ser pequeno, a ser fraco diante de Ti. Descobrir nossas fraquezas, Pai. Que na realidade nós somos fracos porque o pecado nos enfraquece, e é o pecado que nos enfraquece que não permite, Deus, que nós possamos ser usados por Ti em determinadas missões que são necessárias, o uso do Teu poder em nós. Perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa falta de fé, ajuda-nos, ó Deus, no crescer. Te pedimos, ó Deus, que Tu venha abençoar mais uma vez a Pérsida, também, Senhor Deus, a Priscila, e também, ó Deus, o seu Carlos, que Tu esteja, ó Pai, abençoando e fortalecendo essas pessoas que têm necessidade da Tua mão protetora nesse instante, abençoando e fortalecendo. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome glorioso de Jesus, o Teu Filho amado. Amém, Pai. Amém. Permanecer online para a live do louvor. Pode permanecer online aí para a live do louvor, tá, irmãos? Até terça, se Deus quiser. Por enquanto, vamos marchando assim. Cauã, Aline, me ajuda aqui. Ô, Cauã! Não quero, calma aí. Silêncio. Boa noite, irmãos. Afinado o violão, agora a gente vai dar início ainda enquanto os irmãos se achegam aí.
no nosso culto de louvor e adoração. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Pararará. A vida eterna somente com Deus. Boa noite, irmãos. Então vamos lá. Jesus em tua presença. Domingo passado teve aquele, que é uma tempestade aí, e a gente ficou meio no caminho, no meio do caminho do louvor. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, vamos lá. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Tua igreja, Senhor, está aqui reunida em louvor e adoração ao teu santo nome. Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Conhece cada um, tu sabe
onde estão os teus filhos, a tua igreja nos seus lares. Independente de circunstância, nós só temos, qualquer circunstância, olhar para Cristo. Esta paz que sinto em minha alma. Não porque tudo me vai bem, mas porque eu amo, eu louvo, eu adoro ao meu Senhor. Amém? Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não olhe seu amor. Não me guie por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não. Seu amor, alegre estou. Ainda que os montes não floresçam e a vide não deu seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não olhe seu amor. Não me guie por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não. Seu amor, alegre estou. Este gozo eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não olhe seu amor. Não me guie por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não. Seu amor, alegre estou. Aleluia, aleluia, oh glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Aleluia, oh glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não olhe seu amor. Não me guie por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não. Seu amor, alegre estou. Alegre estou. Se o nosso olhar estiver em Cristo, não há circunstância. Porque na verdade não está fácil de viver nesse mundo. Esse mundo está complicado, conturbado e difícil de se viver. Mas se nós tivermos olho, foco em Cristo, nós temos a paz dele em nós. E aí a gente sabe lidar em qualquer e toda circunstância. E entregar a Ele a nossa oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar.
Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceita. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentido a alma se abrir, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar. Deus conhece, irmãos, o nosso coração. Deus sabe de todas as coisas. A nossa oração não pode ser da boca para fora. Então, quando formos orar, pedir e agradecer, até no nosso louvor, que nós possamos fazer de dentro para fora para Ele. Que Deus assim possa nos abençoar. Vamos orar e encerrar este momento de culto, de louvor e adoração. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez por essa rica e gloriosa oportunidade que o Senhor dá a cada um de estar no seu lar, elevando a Ti, ó Pai, o louvor e a adoração. Imperfeitos como somos, mas somos Teus servos, Teus filhos, e vemos Te pedir, Senhor, que aceite o nosso louvor e a nossa adoração. Seja, ó Pai, com cada um, com cada família reunida agora onde estão. O Senhor venha, ó Pai, está sondando os corações e dando a Tua paz a cada um, Senhor. Senhor, nos dê uma noite de descanso. Se o dia de amanhã nos pertencer, que o Senhor venha estar nos abençoando e derramando sobre a Tua igreja, ó Pai, as Tuas misericórdias para cada um, medindo a sua necessidade, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, mais uma vez, por este momento, pela palavra que foi explanada por Teu servo Durval. Te agradecemos pelo alimento espiritual. Em nome de Cristo é que oramos, hoje e sempre. Amém. Irmãos, ficamos por aqui. Se assim Deus permitir, semana que vem estaremos de volta para mais um culto de louvor e adoração. Tenham todos uma boa noite. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau.